Na semana passada, nós trabalhamos o texto de João, capítulo 3, e hoje a gente quer dar prosseguimento a alguns desdobramentos desse texto, né, a partir de outros textos. Mas em João capítulo 3, a gente tem uma cena ali muito significativa, né, e muito singela, mas contudo fundamental. O que significa isso? Está na base. É onde a estrutura toda pode ser erguida. Caso contrário, quanto mais alto você for, mais peso você promove e a chance de desmoronar é muito grande. Vamos orar? Pai bendito, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. É no nome do Senhor que nós estamos aqui. E a Tua palavra, Senhor, nos garante que quando isto acontecesse, quando este evento fosse promovido, quando isso de fato fosse realidade, o Senhor não perderia esse momento por nada. O Senhor disse que o Senhor estaria conosco. Onde dois ou mais estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor mesmo ali está. E se o Senhor está aqui, Senhor, eu venho pedir que o Senhor venha revelar isso na consciência de cada um de nós, para que a expectativa do nosso coração nesse momento seja alterada, mudada, para que isso aqui não seja apenas um fluir da tradição, um seguir do trilho, mas para que esse momento aqui seja santificado de fato, dando a ele o sentido que é estar na Tua presença junto com os meus irmãos. A Tua palavra, Senhor, é quem promove vida, quem cria, quem sara, quem cura. Por isso, que esse momento seja um momento especial na vida de cada um de nós. E que cada coração aqui esteja aberto, Senhor, para isso. Porque onde o Senhor está, nós podemos esperar tudo de bom, Senhor. A Tua presença bendita está aqui. A Tua palavra assim nos garante. O Senhor conhece, Senhor, a aflição, a alegria, a situação, a condição de cada irmão nosso aqui, Senhor. E o Senhor tem como suprir todas as nossas necessidades. Por isso, eu venho pedir ao Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor se faça presente em cada consciência, neste lugar, Senhor, e em nossos corações. Que a Tua presença possa ser percebida. Essa tem sido a nossa oração todas as manhãs que nos reunimos, Senhor. Nós sabemos que a vida é um culto, mas esse momento onde nós nos encontramos, Senhor, ele é muito especial, porque nós, como família, podemos, Senhor, invocar a Tua presença, louvar o Teu santo nome, Te agradecer, expor diante do Senhor as nossas necessidades e as nossas esperanças. Ó Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, Cristo, pedimos que Tu repreendas toda ação contrária à vida, tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor expanda a nossa mente e o nosso coração para a Tua palavra. Que o Senhor nos dê a coragem e a fé de que necessitamos para dar ouvidos ao que o Senhor diz, para considerar e pôr em prática nas nossas vidas. Por isso, Senhor, nós pedimos, nós clamamos ao Senhor a atuação pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que haja vida nessa manhã, que haja cura nessa manhã, que haja libertação nesta manhã, que haja salvação nesta manhã. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que nos acompanham pela internet, que o Senhor faça prosperar esse trabalho de comunicação da Tua palavra, que cada pessoa possa se empenhar em ser um comunicador do Evangelho da maneira mais simples que nós podemos, compartilhando e sendo amigo, Senhor, das pessoas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa questão basal de que falamos, Jesus chama isso de um novo ser, de uma experiência de novo ser, de um novo nascimento, né? É assim que Jesus
descreve a necessidade de cada um de nós que se aproxima dele, precisa se aproximar sem nenhuma carta na manga, sem nenhuma agenda oculta, mas simplesmente com o coração aberto e com a alma nua de quem vai para ser o que é diante dele. Algo que não estava acontecendo ali, porque Nicodemos, alguém muito adequado, muito equilibrado, um fariseu, um religioso, alguém que ora, alguém que jejua, alguém que dizima do cominho, dizima da hortelã, alguém que conhece os dogmas, que se debruça sobre ele, se dedica em cumpri-los, mas que ainda assim precisa de uma experiência de novo ser, de uma liberdade, de uma condição de ser que só pode ser atingida e alcançada, que só pode ser de alguma forma vivida e experienciada pela graça nos dada no Senhor Jesus. A fome da minha e da sua alma é de ser. Nós queremos ser quem o Senhor nos criou para ser. Nós temos um telos, temos uma razão, um propósito. Nós temos sim, e nós queremos viver nessa direção. Mas em nossa alma, em nossa vida, na raça humana, entrou uma realidade que nos escravizou a partir de uma determinada ótica, de uma determinada perspectiva, e que gera mal em nós, e que gera, de alguma forma, morte em nós. E a partir daí, essa realidade de morte passou a ordenar as nossas escolhas e as nossas ações, de tal forma que tudo aquilo que a gente faz tem como objetivo a sobrevivência. Tem como objetivo continuar existindo sem ser. Tem como objetivo sobreviver. E para sobreviver a gente faz qualquer negócio. Até visitar Jesus de noite, até arranjar um meio para poder lidar com a minha consciência. Nós explicamos na semana passada que a consciência que habitava Nicodemos era uma consciência de que Jesus era o Cristo e não tinha como não ser. Ele diz assim: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Bem, bom mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus. Mas ele não vai de acordo com a sua consciência, ele vai, mas ele carrega atrás de si várias proteções, várias situações, entre elas a sombra, porque ele vai à noite, ele quer ir de noite, porque ele não quer ser visto, porque se ele for visto com Jesus, talvez, uma das possibilidades de interpretação, ele acabará sendo julgado pelos seus, ele acabará perdendo a sua posição de príncipe dos judeus. E ele se aproxima, então ele se aproxima nas sombras, ele se aproxima no âmbito das bajulações, mas ele não tem a coragem de pura e simplesmente rasgar a sua alma diante do Senhor e dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu quero seguir o Senhor. Porque existem muitas amarras, muitos empecilhos, muitas coisas que o escraviza de tomar uma atitude pura e simples, de ser discípulo daquele que ele reconhece, tem as ferramentas para reconhecer como sendo o Messias. E Jesus olha para aquela adequação toda e para aquela pompa toda e ele diz: cara, você precisa nascer de novo. Porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É simples assim. Você pode ser um religioso quanto mais, você pode ser uma boa pessoa, você pode ser o que for, mas precisa desta experiência. E essa experiência está aberta a qualquer um de nós que quer. Em João, no capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor veio para o que era seu, tudo é seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, como nós cantamos aqui hoje, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos os que creram no seu nome, todos quantos o receberam. Então essa experiência é para todos, não é uma experiência para alguns, é para todos quantos
querem viver a experiência de ter uma vida desnudada diante de Deus, de não chegar a partir dos seus próprios expedientes, da sua própria justiça, da sua condição moral, ou seja lá o que for, ou da sua ideia de que eu não sou tão mal assim, ou dos seus recursos escondidos, das suas cartas, não. Mas alguém que não tem nenhuma outra esperança a não ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és a minha única esperança. Todos quantos se derramam, se confiam, se dão a esta relação, são amparados pela graça e pela misericórdia de Deus e têm a possibilidade de ser feito então filho de Deus pela palavra de Deus, de ter um coração regenerado, de ter arrancado de si aquele coração empedrado, aquele coração insensível, calejado, que já se acostumou com a maldade, com a aparência e com a sombra, para ter um coração novo, que não admite mais nenhum tipo de subterfúgio, a não ser a verdade, a luz do Evangelho, iluminando toda a sua existência. Que não quer outro caminho para andar, a não ser o Cristo, que sabe que Ele é a verdade, e que portanto eu fui flagrado existencialmente enquanto mentira, mas que quero morrer para essa realidade de mentira, dizendo, eu sou uma mentira, e renascendo por esta verdade, como verdade em Deus, porque nele há esperança de eu ser uma nova pessoa, de eu ser aquilo que eu sempre fui criado para ser, um filho de Deus, uma filha de Deus, alguém que o expresse em suas relações, em tudo quanto faz, aquele que a criação ao olhar, veja Deus. Parece tão distante, e aí a gente prefere as estruturas imitadoras e patéticas, mas a realidade é de essência, e é algo que não tem forma, que é algo que não pode ser contido. Não existe um dogma que o contém, uma religião que o contém, um sistema que o contém. É como o vento, Jesus vai dizer. Sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós estamos falando de uma realidade de verdade, nós não estamos falando de uma realidade comportamental. Comportamento eu posso provocar em cada um de vocês, mas eu estou falando de vida. E a realidade é, por que isso acontece conosco? Por que a gente tem tanto um pé atrás com Deus? Por que a gente não entrega o controle da nossa vida a alguém que nos ama e que já demonstrou o seu amor no fato de ter enviado o seu próprio filho para morrer numa cruz, como maior declaração de amor por nós? Porque ainda a gente acha que pode ser e fazer algo melhor do que Deus, ou sem Deus. Essa é uma questão que me chama a atenção. No consultório a gente se depara com muita gente assim e adoecida por causa disso. Porque a fome da nossa alma tem sido uma fome de significado nos nossos dias. As pessoas fazem muitas coisas, mas não sabem o porquê fazem. Não tem um porquê fazer. Eu vejo o desespero dessas pessoas no consultório. Por que eu faço o que eu faço? Por que viver? Por que trabalhar? Por que ser assim? Muita gente sofre por falta de sentido para a vida. Muita gente está cansado da vida porque tem lutado para sobreviver pura e simplesmente. Vive inseguro porque a morte se instalou como possibilidade absoluta. A ressurreição comunica muito pouco para a gente no dia a dia. Nós não arriscamos, nós não andamos com coragem, nós nos protegemos, nós buscamos a segurança que nos encolhe, nós queremos ter as coisas definidas, nós nos acostumamos
há uma estrutura, há um puff na alma e do lado de fora, em que nós dedicamos toda a nossa confiança na nossa capacidade, no nosso trabalho, na economia, no Trump, no Temer, né? A gente fica discutindo essas coisas. E a gente reclama tanto de tudo isso, mas a gente chama de sofrimento, cristão sofrendo profundamente porque ficou meia hora no posto para abastecer. E a gente vai reclamando da vida, e a gente vai fazendo as mesmas escolhas sempre. Escolhas que não geram vida, que não geram novidade, que não geram alegria, que não geram sentido. Muitas vezes a gente vai vivendo assim. Realidades que vão nos matando, né? O que Nicodemos está fazendo aqui? Ele está tentando proteger a sua própria vida. Mas o Senhor disse que qualquer um que tentar viver de forma poupadora, que tenta poupar a própria vida, que coloca a vida no banco, que coloca a vida na poupança, esse vai fazer da vida um desperdício. A gente acha que é morrer e ir para o inferno. Não. É fazer do aqui e agora uma vida pequena, apequenada, de gente que vai para a igreja para se proteger, de gente que contribui para se proteger, não quer que o gafanhoto coma, de gente que faz as coisas para adquirir valor, para ter como cobrar depois, para se proteger, de gente que está poupando a vida o tempo inteiro, sem saber que isso gera um desperdício e faz da vida uma coisa burocrática, previsível e chata. E atribui isso a Deus. Não pode ser o Deus das Escrituras, não pode ser o Senhor revelado em Jesus que fala: vem. Vem para a aventura, sai da terra, sai da parentela, sai do seu chão, vem voar, vem flutuar, vem ser, vai para um lugar que você desconhece, vai aprender, vai conhecer a liberdade, vai expandir. Mas eu não tenho segurança para isso. A sua segurança, a garantia sou eu. Mas será? Vamos, mas não vamos, né? Vamos, mas... Vamos até ali, vamos de noite falar com ele, né? A religião começa a cercar a gente só confia na cerca. Às vezes a cerca é apertadinha, às vezes ela é mais ampla, mas ainda assim é cerca. E a sua alma não tolera isto. Posso te garantir. A sua alma não suporta isto. E ela protesta. Ela protesta de algum jeito. E não gera vida. E essa condição de morte, esta inclinação para tudo aquilo que nos mata, com a ideia contrária, ou seja, o cara tenta salvar a própria vida sem entender que em salvando a própria vida está perdendo a vida, está morrendo, está antecipando a morte. Nada daquilo que poderia viver, vive, porque não há fé. Não há fé como abandono, há fé como crença. Mas fé como crença, irmão, até o diabo pode ter. Fé como crença, até o gerente do seu banco pode ter. Ele deposita na sua conta, ele nunca foi nem na sua casa, mas ele te dá um limite lá. Ele acredita que você tem condições de pagar aqui. Mas é uma aposta. É probabilidade. Isso não é crença, isso não é fé. Fé é abandono. Fé
Se entregar a Deus, ou o Senhor é tudo ou o Senhor não é nada. E essa outra estrutura é sempre uma estrutura autoprotetiva que nos mata, mas que caminho está posto diante de nós? A vida e a morte é sempre uma escolha pessoal. Viver ou morrer é sempre uma escolha sua. Minha. É interessante que você começa a estudar a teoria psicanalítica e você começa a perceber que o livro preto já estava falando muito desse fenômeno, né? Para Freud existem duas pulsões básicas que regem o ser humano, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Que é a Eros e a Thanatos, que é esses dois caminhos que estão diante de nós. E eu quero ler então um texto que está lá em Deuteronômio. E gostaria que você prestasse, dedicasse a sua atenção a ele. Porque ele fala justamente disto, dessa realidade onde você e eu temos este chão na mão. A partir do verso 19, 30, por favor. Deuteronômio 30, verso 19. Os céus, posso ler? Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E te dei cola, te fiz esse questionamento e te dei a cola, para que você possa responder de forma adequada. E disse: escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ainda que isso esteja dentro de um contexto bastante específico, isso fala de Deus e fala de nós. Fala como arquétipo daquilo que nós experimentamos no dia a dia da nossa vida. Que são sempre estes dois caminhos que Deus precisa propor como realidade dele. Isso aqui acontece lá no Gênesis, quando o Senhor coloca também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A liberdade é uma realidade em Deus, a escolha é uma possibilidade em Deus, a escolha é sempre algo trazido por um Deus que ama a liberdade e que sabe que tudo o que faz para a relação. Tudo o que faz tem como chão o relacionamento que Ele quer ter comigo e com você. E nada mais importante para um relacionamento de fato do que as opções, do que a liberdade. Se você está aqui obrigado, você simplesmente não está aqui relacionalmente falando. Se o que você faz na direção de Deus é fruto do seu medo de Deus, é fruto da sua obrigação, é fruto da tentativa de salvar a você mesmo, do seu interesse, isto não tem nenhum chão relacional. A relação fala de gente que não se obriga a nada, mas que anda na relação, na direção de um para o outro,
Pelo amor, mas como é difícil a gente falar disso dentro do nosso contexto, do nosso mundo, onde a gente quer ter sempre uma razão, um motivo, uma vantagem para fazer algo. Como é difícil você, como o Roberto tem que ficar se explicando aqui, que a sua contribuição não vai lhe abençoar. Porque entrou na nossa cabeça que tudo é um sistema de barganha, de troca. É uma relação de obrigação ou de interesses escusos. Que ajudar o seu irmão não vai fazer de você alguém mais amado diante de Deus. Ou com privilégio diante de Deus. Que servir ao próximo não vai fazer de você alguém mais elevado no reino dos céus. Que isso é coisa da base. Que isso é coisa da vida, que isso é coisa de quem já ganhou tudo em Deus, daqueles que leem o Salmo e dizem assim, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, daqueles que já chegou aonde tinham que chegar. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus, para onde eu vou? Para que as nossas ações não se transformem, ao invés de vida, em morte, porque tudo aquilo que é na minha direção me mata. Tudo que eu faço para mim é um desperdício, porque o Evangelho é sempre em mim e através. O Evangelho não é o lugar dos interesses, não é o lugar da religião. O Evangelho é o lugar da vida, é o ambiente da vida, é o ambiente do perder-se. Você não tem que ensinar o crente ou o cristão a como se salvar, tem que ensinar a como se perder. Você não vem na igreja para se abastecer, como a gente vê direto as pessoas falando, ensinando dos púlpitos. Você não vem na reunião da igreja para ganhar aquela gasolina para poder manter a semana. A reunião da igreja é a possibilidade do encontro, do serviço, do olhar no olho, do abraço, do saber como vai a vida do irmão, do dispor a sua vida. É como você pode ajudar, dar, se dar. Mas nós transformamos a reunião na igreja um lugar onde eu me dou bem. Onde eu ajeito a minha vida. Onde eu vou ter alguma vantagem, onde eu vou ter um encontro, onde no mínimo Deus retardado da religião vai me ver, vai colocar lá o meu tique de presença. E no final do ano, se eu frequentei bastante, quem sabe Ele me abençoa. Isto é o Papai Noel, isto é o Satanás. Isso não é Deus. Deus, Ele é a priori. Deus está antes. A bênção de Deus vem sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Deus não está barganhando conosco. Mas Deus está colocando na nossa mão uma realidade de liberdade, de vida, de dizer assim, ó, eu quero 2 caminhos diante de você, mas eu estou falando, cara, escolhe a vida. Escolhe a vida. Não escolhe aquilo que lhe mata, não escolhe essa proteçãozinha barata, não escolhe as trevas como um ambiente de proteção, a sua performance, não escolha nada. Venha nu, venha nu. Não venha com as suas tangas, não se esconda atrás das árvores, não venha se protegendo. Venha para o risco, venha para a vida, confie em mim, confie no meu amor. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Eu não quero fazer de você uma pessoa bem comportada, uma pessoa regrada. Eu quero fazer de você um filho, uma filha de Deus, que é como o vento, que sopra onde quer. A gente pode ouvir a sua voz, o seu carinho no rosto, mas não vai saber de onde vem nem para onde vai, porque esse é nascido de Deus. Agora a vida e a morte estão diante da gente em cada situação. Em cada situação. No dia a dia, nas escolhas mínimas, nas realidades mínimas, como a filha que chega para mim no consultório e diz assim, eu quero tratar minha mãe bem, mas não consigo.
quem quer tratar bem? Quem não consegue? Como Paulo dizendo assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero, esse eu pratico. Eu tenho na minha consciência prazer na lei de Deus. Entendi que a lei é santa, justa e boa. Mas eu vejo nos meus membros, naquilo que efetiva o meu comportamento, naquilo que demonstra as minhas escolhas, uma lei que milita contra a lei do meu entendimento, da minha razão. Pois quando eu quero fazer o bem, vejo que o mal habita em mim. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Mas se pratico o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Eu dou razão a ela. De tal forma que ele vai se considerar um desventurado. Ele vai se considerar um desesperado no capítulo 7 de Romanos. Ele vai dizer, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará de mim mesmo? Quem me livrará desse sujeito que escolhe a morte o tempo inteiro tentando sobreviver? Desse sujeito que escolhe ser um bom cidadão o tempo inteiro para poder sobreviver. Como ele era um fariseu. Ele dizia que segundo a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Desse sujeito que escolhe a morte o tempo inteiro indo para o culto. Desse sujeito que escolhe a morte cada vez que lê um texto das Escrituras. Desse sujeito que escolhe a morte cada vez que faz um jejum prolongado. Desse sujeito que escolhe a morte cada vez que faz todas essas coisas, porque tem como objetivo ele, só ele. Desse sujeito que faz o bem para não ir para a cadeia. Desse sujeito que não expressa a sua consciência, aquilo que sente de claro no meio dos seus, como Nicodemos, porque quer se proteger. Desse sujeito que engole sapo o tempo inteiro, não como expressão do amor e da vida de Jesus, mas como quem engole sapo para tentar se proteger. Que escravidão é essa? E a gente achou que liberdade é viver de forma comportamental distinta daquilo que a moral nos chama de imoral. O caminho é simplesmente o mesmo. Leva para a mesma cadeia. Leva para o mesmo encolhimento. É a mesma estrada. Você só escolhe se vai para um lado ou pelo outro. Você pode escolher ser moral, você pode escolher ser imoral, você pode escolher ir de roupa e pelado, você pode escolher sendo um pastor ou sendo um cantor, você pode escolher ser de qualquer jeito, mas a estrada vai sempre para um lugar que desperdiça a nossa vida. Então, para deixar claro aqui, essa escolha não é uma escolha moral. É uma escolha de fé. É uma escolha de relação, de confiança. Então não me venha falar da sua moralzinha adequada. Não me venha falar do seu currículo religioso. Não me venha falar de nada que a sua carne possa produzir e que tenha relação com a moral boa. Eu quero saber que espírito lhe rege. Eu quero saber que coração produz isso. Eu quero saber se o seu espírito é um com o Espírito de Deus.
Esses são os desafios para a vida. É para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Para te fazer uma pessoa livre, liberta. Para te fazer uma nova pessoa. Não para te fazer um cidadãozinho encaixado, encaixotado, que não faz mal para ninguém. Um cidadão bem comportado. Para isso a gente não precisa do evangelho. A religião faz isso. O medo da cadeia faz isso. Jesus não teria abalado aos céus. Não teria se encolhido tanto para fazer de mim e de você essa coisa pequena, adequada, boazinha. Deus não quer que você seja bonzinho. O Mateuzinho, o meu Mateus, ele é uma figura, velho. E ele falou assim: pai, eu sou bonzinho. Aham. Falei: mas o pai não quer que você seja bonzinho, filho. Ele falou: não, pai. Falei: não. O pai quer que você seja obediente. Daí ele olhou e falou assim: obediente não, pai, prefiro ser bonzinho. A gente não quer obedecer, a gente não quer confiar. A gente quer estar dentro do padrão aceitável, brother. A gente quer ser bonzinho. Mas não dá. Mas presta atenção, cada dia na sua vida, em cada esquina que você virar, em cada demanda que o cenário que Deus lhe deu, e que é único, viu, irmão? Eu falo isso o tempo inteiro, o blend que lhe forma, lhe faz único, de tal forma que pecado é não ser você. Não ser você em Deus. Ninguém vai ter o cenário, as oportunidades, as pessoas, os encontros que você tem, eu jamais poderei cumprir a sua missão. Só você pode fazer o que só você pode fazer. 2 caminhos estão postos diante de vós: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. E escolher a vida, interessante que o texto fala de relação. Ele fala assim: que ames o Senhor teu Deus. Que ames. Que ames. Que o fato de guardar a sua palavra, os seus mandamentos, aquilo, tudo que Deus diz viu, gente? Do ponto de vista que tudo que Deus diz é lei, vamos dizer assim. Deus não diz algo que pode ser e pode não ser. Ele fala Como que a gente guarda isso? Qualquer outro chão que não for relacional, que não for o amor, não significa nada. Paulo já explicou isso para nós. Ele disse que você pode dar todos os seus bens aos pobres. Que se o chão disso não for o amor, não vale nada. Vale para nós, né? Ó, o irmão ali, ó, doou tudo. Mas aí Deus vai olhar a subjetividade do coração e vai dizer: isso aí não fez nada. Foi só para parecer bonzinho. Mas obediente ele não quer ser. Ele não quer andar comigo, ele não quer confiar em mim. Ele quer ele ter o controle. Ele quer ele avaliar os riscos. Ele quer avaliar. Ele anda pela vantagem ainda. Por isso que ele deu tudo para os pobres. E essa subjetividade, quem encontra é Deus. Quem sonda é o Senhor. Não cabe a nós avaliar. Mas cabe a nós dizer que não é nada que acontece do lado de fora que fala de você. O que fala de você é aquilo que acontece do lado de fora e que provém de uma vida liberta de si
de andar para si. O evangelho. Por que a gente não prega evangelho mais, gente? Por que a gente fica esperando o pastor pregar o evangelho? Por que a gente não conta essa notícia para todo mundo? Porque ela não é boa para nós. Porque a gente confundiu o evangelho com religião. E religião nunca vai ser uma boa notícia. Porque no fundo, a sua alma sabe, a minha alma sabe, que é mais do mesmo. Quer trazer mais alguém para dentro de uma gaiola, que nem eu mais estou. Eu tolero, mas não celebro. Sabe, eu estou igual Abraão. Oh, Senhor, oxalá vive Ismael na tua presença. Se o Senhor cuidar de Ismael, para mim está bom demais. Cuida do que eu faço, do que eu fiz. Mas me alegrar em Ti. Andar na direção do impossível. Da vida, gerar um novo filho. Isso aí para mim já era, Deus. Você acha que Abraão vai evangelizar alguém? Não vai. A gente não sabe nem evangelizar mais a partir da graça, já repararam isso? A gente sabe evangelizar a partir da desgraça. O cara tem que estar desgraçado, maconhado, ladrão, aidético, enfim, rebentado, falido. Aí você chega lá para dizer, irmão, vamos para a minha igreja. Você chega para o cara, como é que está a sua vida? Beleza. Como é que está a sua vida financeira? Top. Seu casamento, espetacular. Minha mulher é linda, aliás, colocou silicone semana passada, ficou mais bonita ainda. Aí seus filhos, uma benção, meus filhos tudo sossegado. Aí o cara olha e fala assim, como é que eu vou pregar para esse cara? Por quê? Porque ele acha que a vida adequada do cara não tem o que dizer. Não tem nada para apresentar. O Evangelho é para todos, irmão. Todos carecem da graça. Não importa como esteja a sua vida lá de fora. Eu quero dizer que nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Você vai chegar para Nicodemo, você não tem o que falar. Jesus já dá lá, irmão, tá tudo certo para você, mas é o seguinte, irmão, se você não nascer de novo, não vai adiantar de nada. Como assim? Como é que faz? Porque a religião é como faz. Vem aqui que nós vamos ensinar o mistério para você, irmão. Você vai andar aqui no nosso dogma, você vai ver, a sua vida vai dar certo. Se você estiver doente, vai sarar, se estiver pobre, vai enriquecer, se estiver solteiro, vai casar. A vida vai fluir. E quando der errado, a sua fé que é pouca, ou tem pecado oculto aí que você não contou para nós. Você precisa passar na sessão do descarrego, você precisa ir na libertação, porque Jesus não libertou ninguém não. Libertou, mas não libertou. Ele libertou, mas tem uns 10 cadeados amarrados no seu pé aí, que só o pastor que ele revelou, no caso nós, é que vai ter, a nossa denominação que vai ter a chave. Só que essa chave tem um preço, né, irmão? Não é assim também. É graça, mas tem um preço. Não sei onde a gente encontrou isso. A gente vai escravizando o povo, cara. E quando você fala de liberdade para o povo fica desconfiado. O povo fica falando, esse cara é herege. Esse cara é herege, melhor fugir desse cara aí, cara. Não pode ser assim. Deus não pode nos amar desse jeito. A liberdade não pode ser essa. O evangelho não pode ser assim. É muito bom para ser verdade. Eu não consigo me medir. Eu não consigo saber se estou bom. Eu não preciso saber, irmão. Você está mal. Você está mal. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, uns fizeram inútil, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Para você e para o beira-mar. Você e o beira-mar estão no mesmo patamar. Mas eu não sei se minha vida vai dar certo. Não, irmão, vai dar errado. Eu não sei se vou ter problema. Vai ter problema. O Senhor falou, basta cada dia o seu mal. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então quem lhe promete qualquer outro tipo de coisa, é tudo mentira, irmãos. É tudo maneira de negociar.
de fazer de você escravo, de fazer com que você, falando de Deus, ande na direção contrária a Deus. Cantando louvores, cante louvores a Genésio, chamando Genésio de Jesus. Porque o Espírito não é o mesmo. É graça, irmão. É liberdade. É vida. O que você quer? Está os dois caminhos aí diante de você. Essa liberdade, ela só pode ser obtida em Jesus. Vamos lá para Romanos capítulo 8, já que a gente citou meio por cima o capítulo 7, porque ele combina numa realidade muito interessante. Porque Paulo, ele se vê nessa escravidão e nessa tendência. Você pode ver, amados, presta atenção, olhe para mim, presta atenção aqui. Você deseja desesperadamente tudo aquilo que lhe mata. A tendência sua é sempre para a morte. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 7. Não adianta racionalizar, não adianta avaliar. Não adianta querer só o bem. Você é assim, ó, manco, penso. Ele vai dizer que segundo a mente dele, ele é escravo da lei de Deus. Mas segundo aquilo que há nele, que ele vai dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Ele se vê escravo do pecado que está nos seus membros. Esse é o grito dele. Escravo. Paulo, irmãos. Paulo. É o Paulão que está falando. É o Paulo. Aí ele grita, desventurado o homem que sou, quem me livrará? Liberdade. Quem vai tirar as algemas? Quem vai tirar quem vai me endireitar? Aí ele diz assim, dou graças a Deus por Cristo Jesus no 8. Vamos no 8. Agora, pois... Não, vamos do 25, do 7 e 25, daí a gente pula para o 8. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que aquilo que arrefece a pulsão da morte, ou o desejo de tudo aquilo que nos mata, é a convicção de que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Quando você entende que você não é mais condenável, porque você está unido em Jesus, unido pela fé em Jesus, acabou a condenação, irmão. Você não está mais sob avaliação. Você não está mais sendo avaliado. O lugar que você está sendo avaliado, você não se mostra. Você busca a sua melhor performance. Você mostra, não, tira desse lado aqui que eu tenho um ângulo melhor, Paulão, aqui desse jeito aqui, ó. Aqui eu tenho um bagulho aqui que eu não quero que apareça. O lugar que você abre o peito, que você fala, ó. Você fala, nossa, irmão. É um lugar onde você não é avaliado. É um lugar onde a condenação não é uma hipótese. Então, para arrefecer essa pulsão de morte, esse desejo de escolher tudo aquilo que lhe mata, perdoa o seu irmão, não perdoar o seu irmão. Ah, não vou perdoar não, louco, olha o que ele fez comigo, onde já se viu, eu estou certo, ele foi injusto, eu ajudei e tal. Você fica assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. Então, como é que eu tenho liberdade para dizer assim, irmão, você está perdoado em nome de Jesus? Primeira coisa é que não há condenação. Não há. Para quem está em Cristo Jesus. Porque existe uma outra lei. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você pega
Essa Bíblia não vai flutuar, porque tem uma lei aqui, chama lei da gravidade. E ela é muito mais leve que um avião. E quando você está olhando um avião, ele está flutuando, cara, ele está voando. A lei da gravidade deixou de agir nele? Sim ou não? Não. Mas tem uma outra lei que está atuando. A lei da propulsão, a lei da aerodinâmica. Essa lei é capaz de fazê-lo romper com a lei ou vencer a lei da gravidade. Você nunca vai deixar de sentir ou de perceber esse repuxo da morte, essa tendência. Mas agora você tem uma liberdade. Você pode invocar a vida de Jesus. A lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei não tem condições de te libertar. A regra não tem condições de te libertar. Você saber o que precisa fazer não significa que você irá fazer o que precisa fazer. Você precisa ser liberto. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter uma experiência de liberdade em Deus. Porquanto que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Você quer saber quem é você no Espírito? Olhe para Jesus. Ele é você. Esse texto aqui vai culminar nisso. Jesus é a sua identidade. Os teólogos do Pacto de Lausanne diziam que em Jesus nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. É andar segundo Ele, segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito é andar pela fé. É andar segundo o que Deus diz de você. Porque se você olhar por vista, você só pode ter uma conclusão. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então o que eu faço? Cedo a carne? Vou andar, vou soltar. É igual quando você vai anunciar o Evangelho da Graça, vem aqueles retardados, desculpa, eu estou meio indignado hoje. E vem assim, já que ela é graça, eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade não é fazer o que quer, cara. Liberdade no Evangelho é você poder dizer não a você mesmo. Para fazer o que quer, você não precisa da graça. Você precisa da desgraça. Sem a graça, o pedófilo, entre ele e a criança, tem uma série de barreiras. Tem o medo de ir preso, tem o medo de ser descoberto, tem a maldade, tem a perversidade, tem o casamento dele que pode acabar, tem o julgamento público, tem tudo isso aqui como barreira. Tem a moral. Sabe o que ele faz com isso? Ele atropela tudo. Sabe por quê? Porque ele não pode dizer não a ele mesmo. Ele só pode dizer sim a ele mesmo. Porque ele é escravo. Eu tinha visto um pastor velho fazer isso, um dia eu fiz isso. Eu fiquei esperando um dia a minha deixa. E eu estava na faculdade, e aí veio uma menina fumando, e eu aqui, puxa, essa era a bola para aquele negócio pingar, né, cara? E a menina me ofereceu, quer um cigarro? Aí eu falei, não, obrigado. Daí ela, não sei se minha mente projetou o que foi, mas ela falou assim, quer um trago, né? Eu falei assim, não, obrigado. Ela disse, é verdade, você é pastor, você não pode. Daí eu olhei bem para a cara dela e falei, Jesus, obrigado. Peguei o cigarro, vim para aqui, catei. Eu falei assim, eu posso fumar e não fumar. Jesus Cristo me libertou. Mas você não. Você só pode fumar. Toma o seu cigarro de volta.
A liberdade não é fazer o que quer. A liberdade é escolher a vida. E essa liberdade, irmãos, só nos é dada, choque, pasmem, em Jesus o Cristo. Não é dado na presbiteriana, na batista, na metodista, na católica, na umbanda, no ateísmo, no budismo, não é dado em lugar nenhum. Essa ali, nem na graça bruta. Acho que muito menos aqui. Essa liberdade só é dada em Jesus. Por quê? Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à palavra de Deus, à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Por que é importante nascer de novo, amado? Isso não é uma realidade sua. É uma realidade em Deus. É porque se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Portanto, não é liberto. Portanto, não é. Tudo que você faz que não é fruto da liberdade existencial, não é. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Sabe o que está entre o meu corpo aqui e o meu corpo não aqui, o podre, numa vala? O tempo. O corpo na verdade está morto, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A fé última daqueles que são seguidores de Jesus é a ressurreição do corpo. Até o nosso corpo será liberto dessa desgraça. E aí depois ele vai trabalhar sobre toda a criação que está ansiosa para que haja a revelação da glória dos filhos de Deus. Então, amados, o que está no seu dia? Quais são as suas escolhas? É em cada detalhe. Tudo que você escolhe pode produzir vida ou morte, bênção ou maldição. Jesus te libertou para que você possa escolher a vida, para que você possa escolher perdoar, amar, se dar, ser verdadeiro, para que você possa escolher o bem, a bondade, a verdade, a justiça, para que você possa ser uma barreira para o mal, para que você possa amparar o caído, o ferido, o necessitado, sem com isso sentir prejuízo ou sem com isso sentir orgulho. Sabendo que isso é só a expressão da vida, porque é nesse sentido que a vida lhe faz andar. Em qualquer cenário que Deus lhe ponha, dentro do palácio, lá na quebrada, em qualquer condição, a condição de ser você, um filho e uma filha de Deus, que faz não para ser, mas que faz porque é. Que vive na direção daquilo que é bom, honesto, justo, de boa fama, como expressão daquilo que é por dentro, daquilo que emana da sua relação com Deus por fé. Relação de amor, relação de consideração desta palavra. Por isso, amados, vocês vão sair daqui e 2 caminhos vão se apresentar diante de vocês todos os dias da vida de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Em Cristo Jesus, todos nós estamos libertos para poder escolher a vida, para poder escolher amar, perdoar, ser bom, enfim, irmão, tudo aquilo que emana da vida do Senhor. Não para merecer nada, mas porque
A graça já nos fez herdeiro de tudo de Deus em Jesus o Cristo. Porque eu não tenho mais para onde ir. Porque eu fui liberto. Que Deus nos abençoe nessa caminhada e que faça de você, essa é a minha oração, e de mim, um anunciador dessa bondade. De que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. Se essa boa notícia é libertadora dentro de você, irmãos, saiba de uma coisa, a igreja é pão partido. Ninguém pega o pão da igreja, enfia debaixo do sovaco e leva para casa. Antes da graça, Pai, te louvo e reparte. É assim que Jesus ensinou. O evangelho é para ser pregado, anunciado. Há tanta gente que pensa conhecê-lo, mas como eu disse aqui, está chamando Genésio de Jesus. Infelizmente, talvez a igreja se tornou um vasto campo missionário hoje em dia. Infelizmente. É muito mais fácil você encontrar Deus no deserto do que no templo. É muito mais fácil você encontrar com um profeta, um João Batista sendo a voz do que clama no deserto, do que dentro das nossas igrejas, na nossa nação. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça de nós uma comunidade acolhedora e evangelizadora, que anuncia boas novas. Boa notícia, não anuncia mais do mesmo não. Anuncia a novidade do evangelho. Amém, meus amados? Pai querido, nós entregamos nossas vidas e pedimos que a Tua palavra, que é a espada, que é capaz de penetrar até o mais profundo do nosso ser e de demonstrar a intenção de cada coração, seja luz, seja vida, seja espírito em nós, e que nós possamos acatá-la, como quem diz assim: Senhor, o Senhor tem razão. Eu quero escolher a vida em Cristo Jesus. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, esta coragem. E a coragem de se entender como filhos teus para anunciar as tuas virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faz assim no nosso meio, dá-nos a graça de ser uma comunidade de gente simples e acolhedora e que quer anunciar a todos, aos pobres, aos ricos, aos encarcerados, a boa notícia de que o Senhor estava em Cristo, nos reconciliando consigo mesmo. Obrigado porque o Senhor age por Tua graça e por Tua misericórdia, como as pernas que caminham em nossa direção. Dá-nos a alegria de arriscar a nossa vida, não de querer poupá-la, mas de vivê-la na direção da aventura que é andar com o Senhor. Te amamos, dependemos de Ti. Abençoe as nossas crianças, Senhor. Abençoe os nossos filhos. Abençoe as nossas famílias. E que no meio da nossa casa, o Senhor seja visto. Em nome de Jesus. Amém.